O difícil é manter uma estrutura como essa intacta. Quando alguém explode um ônibus ou ataca uma escola, aí sabe, tudo pode desaparecer muito, muito rápido. Então, quer dizer, as chances disso realmente avançar, na minha opinião, não são muito grandes. Primeiro, porque o Trump acha que o jeito de ter sucesso é pressionar o Irã e que o Irã, assim, vai fazer muito mais concessões para os Estados Unidos. Na minha visão pessoal, isso é um erro estratégico sério, pensar dessa forma. Mas parece que está acontecendo. Ele pensa desse jeito porque, do contrário, por que ele diria essas coisas absurdas sobre a IAEA? O que o chamado Memorando de Entendimento realmente diz é que a IAEA está envolvida só em uma coisa: o urânio enriquecido a 60%, os 430 quilos. Se houver um acordo final, pode ser que esses 430 quilos sejam reduzidos para 3,67%, e aí sim a IAEA teria um papel nisso. Nada além disso. Não está escrito que eles vão ter uma participação grande em todo o processo. A questão nuclear, na verdade, nem está sendo discutida em detalhe neste momento. E como eu disse, não tenho certeza se é possível chegar a um acordo com Israel, porque na prática é Israel que está ditando os termos, não os Estados Unidos, propriamente. Claro, existem pessoas nos Estados Unidos que agem em favor de Israel e fazem isso com muita força, dizendo que todo esse acordo com o Irã é um desastre, que o Irã é, digamos, um tipo de arqui-inimigo do mal, responsável pelo terrorismo no mundo todo, e por aí vai, e que não dá para negociar com esse tipo de gente. Bom, é isso que precisa ser resolvido dentro dos Estados Unidos, se é que existe uma solução. Eu não tenho certeza. Quero dizer, até que ponto os opositores desse acordo dentro da América têm capacidade de bloqueá-lo ou prejudicá-lo. Além, claro, de tentar convencer o colega deles, Netanyahu, a tomar alguma atitude. Mas no momento, Netanyahu tem outros motivos para não fazer isso. Uma das coisas que é muito importante e que não aparece na imprensa inglesa, então você não vai encontrar por lá, é que ele está esperando, antes de tudo, conseguir o apoio do Trump para a eleição dele. Pode parecer estranho, mas ele realmente precisa disso. E o Trump tem feito um jogo meio ambíguo, dizendo que talvez apoie, talvez não, que ainda vai decidir. Mas tem outra coisa. O Netanyahu está tentando conseguir uma visita aos Estados Unidos antes das eleições de setembro em Israel para assinar um acordo de segurança. Esse é o acordo pelo qual Israel, na prática, assumiria o controle do Pentágono e das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então ele quer estar lá para assinar isso e deixar como grande legado dele, garantir o futuro de Israel para sempre. Vamos ver se isso volta. Tem muita coisa aí. Achei que você fosse querer comentar sobre isso. Eu quero sim, e muita gente também quer. Então, sinceramente, eu duvido muito que isso vá acontecer, porque tem muita gente contra. Olha, no fim das contas, as perspectivas não são boas. Eu não acho que ninguém deva ter muita esperança de que em 60 dias o Estreito de Hormuz vá continuar aberto, que tudo volte ao normal e que a gente viva feliz para sempre. Vamos ver o quanto a situação pode piorar. Mas antes que o nosso tempo acabe, eu não quero encerrar sem falar de outro assunto muito importante, que quase não tem aparecido na imprensa por causa de tudo isso no Oriente Médio: a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Aconteceram alguns desdobramentos recentes por aqui. Deixa eu passar rapidinho por alguns destaques. Primeiro, o Volodymyr Zelensky anda bem mais confiante nas palavras e nas ações. Ele tem dito coisas como Moscou vai queimar se a Rússia não fizer o que ele quer. E de certa forma ele tem cumprido o que promete. Dá para ver isso naquela imagem ali. Ele também deu um ultimato para Belarus, dizendo que é melhor parar de ajudar, usando equipamentos de comunicação que permitem que drones e mísseis russos acertem os alvos.
E mais recentemente, o Sergei Lavrov respondeu dizendo: olha, a gente não está fazendo isso. As nossas ameaças contra Kiev continuam valendo, e é melhor vocês saírem daí se souberem o que é bom para vocês. E aí ontem, o Vladimir Putin fez uma declaração bem forte sobre tudo isso. O potencial de conflito aumentou bastante em várias regiões do mundo, inclusive na Eurásia. A gente vê que se antes os países da OTAN se limitavam a apoiar o regime de Kiev, que chegou ao poder por meios armados ilegais e por um golpe de Estado, agora eles dizem abertamente, no Ocidente, que estão se preparando para uma guerra contra nós e ampliando seus orçamentos de defesa. Para justificar esses gastos e a radical militarização de seus países, os líderes da OTAN e da União Europeia continuam, como antes, recorrendo a alegações falsas sobre uma posta militar da Rússia. O que você acha disso, Alistair? Porque veja, o Zelensky não está simplesmente mantendo as coisas como estão. Ele está, na verdade, intensificando o discurso e as ações, atacando dentro da Rússia. Para onde isso está indo? Está caminhando para uma escalada muito séria, muito perigosa. O jornal ucraniano Kyiv Independent publicou há poucos dias um relatório de um alto funcionário ucraniano dizendo que Trump teria dado em particular sinal verde para Zelensky, aspas, agir. Parece que travou ali. Espero que a gente não tenha perdido ele de novo. Eu não quero perder ele bem nessa parte. Gary, eu ainda tô no ar? Sim, você tá. E ele tá travado no momento. Mesma situação. A gente vai resolver isso agora. Certo, tudo bem. A gente volta a esse assunto assim que ele conseguir se reconectar. E aí seguimos. Esse tema é realmente importante. Caso alguém tenha perdido, estamos falando dessa questão em que o Zelensky deu um ultimato à Belarus. Foi uma declaração em que, como dá para ver ali no trecho mostrado, o Zelensky disse algo como: qual é o sentido de afirmar que ele, ou seja, Lukashenko, o líder de Belarus, não quer entrar na guerra? Que ele então retire esse equipamento, que ele desligue tudo. Acho que isso já seria suficiente. E se ele não fizer, nós faremos. Agora, essa é uma declaração muito, mas muito ousada da parte do Zelensky. Veja, as tropas dele já estão extremamente espalhadas ao longo de uma linha de frente de cerca de 1.000 quilômetros com a Rússia. Eles estão enfrentando todo tipo de dificuldade por lá. A ideia de que ele poderia fazer qualquer ação ofensiva dentro de Belarus é absurda. E mesmo assim ele pode tentar. E, felizmente, o Alistair está de volta. Pode retomar daí, Sr. Crook. Pick it back up, Mr. Crook. Please, it's Alistair. Certo, por favor. É, o Alistair. Então, a chamada Way3 se reuniu recentemente e decidiu manter suas exigências maximalistas em relação à Rússia, cessar fogo nas linhas de contato atuais e absolutamente nada além disso, junto com todas as outras demandas europeias. E também decidiram aumentar a produção de mísseis de longo alcance, capazes de atingir alvos bem dentro do território russo. Os britânicos acabaram de anunciar um novo modelo, que já foi testado e está em operação. Provavelmente foi um desses, ou um Storm Shadow, que atingiu Voronezh nos últimos dias. Esses mísseis têm alcance de mais de 500 quilômetros, velocidade de cerca de 600 quilômetros por hora e levam uma ogiva de 225 quilos. And carrying a 225 warhead. So they're ramping up, they've got a contract 150,000. Então eles estão acelerando o processo. Fecharam um contrato, 150 mil dessas unidades, que vão entregar em uma forma simplificada para a Ucrânia usar contra a Rússia. E a Rússia simplesmente não está aceitando isso. E tem uma mudança importante aqui. O Ushakov, que é o porta-voz do Putin, o principal porta-voz dele, disse de forma muito clara o seguinte: achávamos que tínhamos alguns entendimentos com o Trump depois das reuniões em Anchorage, os chamados entendimentos de Anchorage. Isso acabou. Não estamos mais tentando isso. Agora a Rússia não está interessada em diplomacia nem em negociações. Está interessada apenas em vitórias militares. Isso foi dito pelo porta-voz do Putin.
Putin's spokesperson. Then later, there was a statement by Mais tarde, houve uma declaração do Putin para os cadetes, aquela que você acabou de mostrar, em que ele fez uma ligação histórica com uma data de anos atrás, um aniversário importante. E basicamente ele disse aos cadetes: olhem, a Europa e os Estados Unidos estão escalando contra nós, estão dizendo que somos nós que os ameaçamos. Eles estão invertendo a situação. Estão dizendo que a Rússia é uma ameaça para eles. E usam o fato de que tentamos nos defender como prova de que representamos um perigo para a Europa. E com isso, eles se militarizam e se preparam para a guerra. Então, eu digo a vocês, jovens, espero que isso não aconteça. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas a Rússia agora precisa se preparar para uma guerra com a Europa e com os Estados Unidos. But Russia now must prepare for war with Europe and America. That's obviously a very Olha, essa é claramente uma declaração muito preocupante, porque se a gente tem, e já falamos várias vezes sobre isso, ameaças e declarações literais vindas de todo mundo, do Friedrich Merz na Alemanha, da França, do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, da Ursula von der Leyen, enfim, todos eles. E dá para incluir também a Polônia e vários outros países da OTAN nos Balcãs e no Báltico. Eles continuam repetindo que precisamos nos preparar para uma guerra. Tropas alemãs já foram enviadas, literalmente, para o Báltico, com uma brigada blindada. Todo mundo está aumentando os gastos militares. E agora, do outro lado, vem a resposta. Tudo bem, se é para chegar a esse ponto, então nós também vamos nos preparar para a guerra. Como alguém com experiência em diplomacia e muito conhecimento histórico sobre o continente, especialmente nos últimos 100 anos, o quanto você se preocupa com a possibilidade de isso virar uma profecia autorrealizável e que em algum momento a gente acabe realmente entrando em um conflito? Eu estou muito preocupado, porque acho que a liderança na Europa é tão burra que acredita ter um plano esperto, que se eles conseguirem preparar bem o campo de batalha, com mísseis de longo alcance atingindo a Rússia, vão conseguir mostrar que a Ucrânia está avançando e que a Rússia está recuando. Aí eles podem dizer para os Estados Unidos, para o Trump: agora, América, você precisa voltar para a Europa e se juntar a nós numa guerra contra a Rússia. Do mesmo jeito que fizeram lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, empurrando o Roosevelt para uma guerra que ele não queria entrar. E agora estão tentando fazer isso de novo. Então eles estão transformando a Ucrânia em uma espécie de punho de ferro que vai ficar na linha de frente, porque os europeus não têm muitas tropas, nem meios reais para travar uma guerra. Os ucranianos seriam, digamos, as forças de choque na frente. Os europeus ficariam atrás disso, e aí os Estados Unidos viriam para fornecer toda a infraestrutura necessária para que a Europa possa voar lado a lado com os americanos e destruir a Rússia. Isso é uma fantasia. Para deixar claro, é uma fantasia. A Europa não tem capacidade para fazer isso, não tem pessoal, não tem equipamento. Levaria de 15 a 20 anos para montar algo que se parecesse com uma força de combate. Não tem nada disso. Mas eles continuam com essa fantasia. É a única coisa que mantém essas pessoas, o establishment na Europa, unidas e reunidas em torno da bandeira da Ucrânia, Ucrânia, Ucrânia. Quer dizer, a primeira coisa da qual eu tenho certeza, a primeira, é que vai entrar um novo primeiro-ministro no Reino Unido. E qual vai ser a primeira viagem dele? Provavelmente não será a Washington. Vai ser muito provavelmente a Kiev ou a Tel Aviv. Porque veja, o chamado Estado Profundo, que está orquestrando tudo isso, não vai permitir nenhum recuo no Reino Unido, mesmo com a mudança de governo, em relação ao compromisso de aumentar os gastos militares e continuar, como eu disse, com esse programa de drones baratos, especialmente projetados, que eles podem enviar em grande quantidade para a Ucrânia. Como se a Rússia fosse simplesmente ficar parada e aceitar que cidadãos em Moscou e em São Petersburgo estão cada vez mais ansiosos, assustados e sendo mortos por europeus.
E claro, como a gente já falou antes, quando eu disse para prestarem atenção no que o Sergei Karaganov e outros disseram, que é preciso na Rússia restaurar a capacidade de dissuasão. E o Ocidente precisa entender que, antes de tudo, nós não vamos permitir que isso escale. Não vamos aceitar ser como o sapo fervido, cozinhando aos poucos, na água que vai esquentando com ataques de mísseis cada vez mais intensos. Nós vamos atingir os centros de decisão e as estruturas na Europa, onde essas decisões são tomadas. Eles divulgaram uma lista das fábricas que produzem esses mísseis que estão atacando a Rússia. Então eles publicaram isso e disseram, agora esses locais são alvos legítimos. E se não conseguirem atingir com mísseis convencionais, vão considerar o uso de armas nucleares táticas. É isso que precisa ser entendido. Eles estão determinados a trazer de volta o sentimento de medo. A Europa perdeu esse sentimento. Ah não, nunca vai haver uma ameaça nuclear, é tudo blefe. Putin continua dizendo essas coisas e ninguém leva a sério. Mas deveriam levar. A Rússia entendeu que a intenção do Ocidente, o chamado Ocidente coletivo, é tentar provocar a destruição da Rússia. E agora eles estão se preparando para se defender disso. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, se eu puder. Eu sei que estamos quase no fim do tempo. Não, tudo bem. Ótimo, porque eu acho que isso é realmente muito importante. Então, há mais ou menos 3 semanas, o lado russo, depois de um ataque em Moscou e São Petersburgo, fez um anúncio importante. Eles disseram, todos, especialmente os diplomatas, precisam deixar Kiev, porque nós vamos atacar a cidade como nunca antes, atingindo centros de tomada de decisão, centros de comando e controle, e por aí vai, de um jeito que nunca acamos Kiev. E aí, basicamente, nada aconteceu. Agora, se não me engano, foi ontem que o Sergei Lavrov disse o seguinte: há 2 meses, nós avisamos oficialmente todos os nossos colegas estrangeiros, tanto em embaixadas quanto representantes de escritórios e empresas, que recomendamos, para evitar mal-entendidos, evacuar de Kiev. Essa recomendação continua valendo. Então, a minha pergunta para você é: com base no seu entendimento das coisas, especialmente à luz desse ataque que acabou de acontecer de novo em Moscou, em que o Zelensky parece estar mais confiante para atacar Moscou, São Petersburgo e até fazer ultimatos para Belarus, será que a Rússia pode realmente agir dessa vez? E depois eu tenho uma pergunta de acompanhamento sobre isso, mas primeiro essa. Você tem toda a razão. Sim, o clima e o sentimento mudaram, e foi exatamente isso que apareceu nessas reuniões que eu mencionei. Primeiro, aquelas declarações do Ushakov, dizendo que o vínculo, ou a ideia de negociar com os Estados Unidos, acabou. Posso repetir isso? Ele disse literalmente, não estamos mais interessados em negociações com os Estados Unidos. Vamos resolver essa questão pela força militar. Foi o que ele disse, falando em nome do Putin. E isso também foi repetido por outros, inclusive pelo Lavrov, que chamou a reunião do Alasca de uma farsa, de um engano, comparando com os acordos de Minsk, e disse que os Estados Unidos nunca levaram isso a sério e já tinham abandonado o assunto. E o que isso significa, na sua opinião? Isso significa que eles não estão prontos para negociar com os Estados Unidos, nem com Koch ou Kushner. Eles vai haver uma aceleração da ofensiva militar. Isso normalmente acontece mais ou menos nessa época, quando o terreno já secou. Eu não sei exatamente como isso vai se desenhar, mas o equilíbrio das opiniões mudou de forma drástica. O Putin, eu acho, agora entende que talvez tenha deixado isso ir longe demais. A guerra devia ter terminado antes, porque isso deu aos europeus a chance de se reorganizar e começar a tentar esse movimento psicológico de, digamos, cooptar o presidente americano e tentar convencê-lo a se juntar a eles numa guerra mais séria contra a Rússia. E isso vai acabar, isso vai acabar levando pelo menos ao uso de armas táticas contra alvos europeus. E pode escalar.
É o auge da insensatez, o auge da estupidez. E ninguém fala sobre isso, de verdade. Tá todo mundo, sabe, primeiro falando sobre o que acontece em Hormuz e outras coisas, que também são importantes, eu reconheço. Mas, sinceramente, o fato de ninguém dizer nada e de os europeus continuarem falando de guerra, 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 estamos nos preparando para a guerra. Os holandeses dizem que estão construindo campos de concentração para prisioneiros russos que capturarem durante a guerra. Eles já construíram um campo de prisioneiros de guerra, para se preparar para isso. Pois bem, os russos veem tudo isso e ouvem toda essa linguagem. Então agora, finalmente, e olha que demorou bastante, eles chegaram à conclusão de que os europeus e os americanos estão realmente levando isso a sério. E que a gente precisa estar preparado com uma escada de escalada que possamos usar contra os europeus. Se eles continuarem com isso, não dá para simplesmente dizer, tudo bem, estamos imunes porque nossos mísseis passam pelo espaço aéreo da OTAN. Eles passam pela Finlândia ou pelos países bálticos, e esses são países da OTAN. E aí dizem, pelo artigo 5 a Rússia não pode fazer nada. Pois é. Mas veja, é o Ocidente que rasgou o livro das regras, o direito internacional e todas as normas de guerra. Então não há motivo algum para que agora a Rússia continue seguindo todas essas normas como vinha fazendo antes. Isso também é muito preocupante, porque eles podem estar seguindo os nossos passos e não são passos bons. Você disse que ninguém está falando sobre isso, ou pelo menos quase ninguém em público. Mas teve uma pessoa sim, e foi no nosso programa ontem mesmo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque me surpreendeu bastante. A gente conversou com um ex-diplomata britânico, Ian Proud, que serviu em Moscou por vários anos antes de se aposentar do serviço diplomático. E ele me surpreendeu porque disse que agora está preocupado com a probabilidade crescente, acho que foi essa a palavra que ele usou, de que os russos possam usar uma arma nuclear tática dentro da Ucrânia, como um passo anterior a uma possível entrada na Europa, como você mencionou aqui. E ele disse que está cada vez mais preocupado com essa possibilidade. Como você vê isso? Olha, eu acho que nenhum de nós tem esse tipo de informação privilegiada sobre quais são, de fato, as decisões militares táticas que estão sendo tomadas agora. Mas eu acho que o panorama geral é bem claro. Sim, a gente vai ver uma escalada acontecendo e em algum momento uma arma nuclear tática vai ser, digamos assim, apresentada à Europa. De alguma forma ela vai ser usada, talvez contra uma base europeia na região ou contra um fabricante europeu desses mísseis. Ou pode ser na Ucrânia. Mas sabe, na Ucrânia isso nem é realmente necessário. O Iskander é muito mais eficaz porque é extremamente preciso. Uma arma nuclear tática não é uma arma muito útil. Estou te dizendo isso. Você é militar, eu não sou. Mas veja, é o tipo de arma que se espalha e mata a população, em vez de ser precisa e evitar danos colaterais. E uma arma nuclear, mesmo uma tática, você pode até reduzir, digamos assim, a potência dela, mas não é a mesma coisa. Não é tão precisa quanto um míssil Iskander. E eles já têm várias versões do Iskander agora, inclusive algumas que são de penetração profunda. Então, é algo sério. E os russos anunciaram que vão, e o próprio Putin anunciou que a Rússia vai acelerar o desenvolvimento de novos mísseis, novas formas de armamento para o futuro, diante da possibilidade de a Europa continuar com essa loucura. A esperança de que os europeus parem com isso? Bem, isso vai depender das eleições. Mas muitas dessas eleições na Europa hoje em dia acabam sendo meio enviesadas a favor da OTAN, a favor da Ucrânia, a favor de Bruxelas. E os partidos que tentam se opor a isso acabam sendo proibidos, ou seus líderes são banidos ou enfrentam processos judiciais, como é o caso da francesa Marine Le Pen, que ainda espera o resultado de um recurso para saber se vai poder concorrer à presidência. Enfim, vamos ter que ver o que acontece. Mas o primeiro lugar onde isso deve mudar é a Alemanha,
porque o AfD, o Alternativa para a Alemanha, está muito à frente nas pesquisas e o Merz está ali meio estagnado, acho que entre 15% e 18%. Então, mais cedo ou mais tarde, a Alemanha vai. E como sempre, a União Europeia já discute se não seria o caso de proibir completamente o AfD de participar das eleições. Quer dizer, o partido mais popular da Alemanha. The most popular party in Germany is maybe. Other than AfD, is there Fora o AfD, será que existe mesmo alguma esperança de que as eleições possam ajudar? Veja só, olha a eleição na Romênia, há pouco tempo. Teve um monte de questões confusas ali, e no fim não resultou em nada que realmente vá mudar alguma coisa. Não, o Viktor Orbán foi derrotado. O Merz substituiu Scholz, e agora o Andy Burnham está prestes a substituir o Keir Starmer. E mesmo assim, a gente não vê nenhuma mudança de verdade no geral. yet you don't really see any change across the board. So is there hope? There won't be any change. I mean, this is one of the things. Não vai haver nenhuma mudança. Quer dizer, é uma das coisas que eu tento fazer as pessoas entenderem. Todas as pontes entre o nosso presente e o nosso passado foram destruídas. Elas foram derrubadas por essa insistência de que todo governo na Europa precisa ser uma coalizão de centro, pró-Europa, pró-Bruxelas, pró-OTAN, pró-Ucrânia. E desse jeito não há como sair disso. As contradições econômicas na nossa sociedade hoje são enormes. A gente vive num mundo econômico bipolar, em que as condições de vida da maioria só pioram, enquanto a riqueza no topo não para de crescer. Isso é insustentável. E se não dá para mudar votando, e também não dá para mudar protestando, então isso vai acabar virando violência. É claro, é para esse caminho que as coisas estão indo. Of course, that's the course it's on. Now, last question I got here. Agora, a última pergunta que eu tenho aqui. Você disse que um dos riscos de isso escalar para um conflito nuclear em algum lugar, seja na Ucrânia ou na Europa, é que você teme que, especialmente do lado europeu, eles tenham perdido o medo da guerra nuclear. E, sem dúvida, esse também é o caso aqui nos Estados Unidos. Posso confirmar isso, tanto no nível das políticas quanto dentro do Pentágono. Você vê alguma esperança no horizonte? Algo em que a gente possa confiar? De que eles aprendam isso, sem precisar realmente ver uma nuvem em forma de cogumelo aparecendo em algum lugar? Learn that short of actually seeing a mushroom cloud pop up somewhere. I doubt it. I doubt it. I wish, Duvido. but I doubt it. Duvido mesmo. Eu queria acreditar, mas duvido. Quer dizer, sabe, a mídia, toda a mídia na Europa é pior do que nos Estados Unidos. E olha, todas essas coisas acabam meio que sendo enterradas. É por isso que você não vai encontrar, sabe, as histórias, as coisas que eu acabei de mencionar, sendo reproduzidas, ou pelo menos quase nada na imprensa europeia. Tudo é abafado. E sabe, o que vai ter é uma dieta completa de resultados da Copa do Mundo, que vai apagar qualquer tipo de discussão sobre esses assuntos. E nós temos, e lamento dizer, temos uma liderança na Europa composta em grande parte por pessoas muito, muito burras. Não temos um único verdadeiro estadista que possa dizer essas coisas e afirmar, sabe, que precisamos repensar o rumo que estamos tomando. Say these things and say, we need to rethink where we're going. I mean, first of all, why is it? I mean, Quer dizer, antes de tudo, por que que, só para perguntar para eles, eu perguntaria algumas coisas muito simples. Aliás, você podia fazer isso no seu programa, seria um ótimo serviço. Pergunte para eles coisas básicas, tipo, por que seria do interesse da Europa entrar em guerra com a Rússia? Já não fizemos isso bastante? E ninguém se lembra das consequências? E depois, como é que eles imaginam que essa guerra vai se desenrolar? Vai ser uma guerra aérea? Uma guerra de mísseis? Nossas tropas vão se envolver? Como? Onde? De onde viriam essas tropas? Qual é o objetivo? Tomar Moscou? Invadir só por invadir? O que é que eles querem, afinal? Sabe, é exatamente o mesmo tipo de situação que está acontecendo, e as pessoas estão reclamando amargamente disso em Israel. People are complaining bitterly about it in Israel. And they're saying, look, we lost the war. E eles estão dizendo, olha, a gente perdeu a guerra, fracassamos no Irã. E em todas as reuniões anteriores com o Mossad, o Shin Bet, o Aman, a inteligência militar e todo esse pessoal, ninguém fez a pergunta, o que acontece se não houver uma revolta no Irã que derrube o Estado? O que acontece se o país sair disso mais forte? Ninguém falou nada.
Ninguém discutiu isso. E sabe, acho que é mais ou menos a mesma coisa entre as elites europeias. Quem está fazendo essa pergunta? Como seria essa guerra? Que forma ela teria? E com quais objetivos? E por que isso seria benéfico para os europeus? Ninguém discute isso. É só guerra. Estamos nos preparando para a guerra. A Rússia é uma ameaça, o Putin é uma ameaça. E é só isso. Bom, isso não é muito animador, mas eu acho que é bem preciso. Infelizmente, eu vejo elementos disso também nos Estados Unidos. Essa falta de pensamento crítico e todas essas perguntas que você faz, eu concordo totalmente com cada uma delas, porque quase nunca fazemos essas perguntas sobre as nossas próprias guerras aqui. E é melhor a gente entender isso logo, ou vamos acabar numa situação da qual não dá para se salvar, nem para sair com conversa. Mas a gente realmente agradece por você ter vindo aqui hoje, mostrado tudo isso e colocado as coisas de forma tão direta, porque eu concordo com você. E é por isso que a gente vai dar ainda mais destaque para esse episódio. As pessoas precisam prestar atenção nisso enquanto ainda dá tempo, porque logo logo a gente pode perder essa chance. Muito obrigado por ter sido tão claro sobre isso. Obrigado. Peço desculpas pela pequena interrupção. Não. Isso é uma daquelas coisas que a gente chama de ato de Deus. Então não temos controle sobre isso. Mas, de novo, quero lembrar todo mundo de acessar conflictsforum.substack.com. Acreditem, é uma ótima fonte de informação e de análise, algo que você simplesmente não encontra em muitos outros lugares. Eles vão direto ao ponto em todos esses assuntos e a gente recomenda que vocês deem uma olhada. Muito obrigado e a gente se vê mais tarde, à tarde de hoje. Temos o Larry Johnson com a gente às 2 horas e ele vai trazer informações muito importantes, além de uma análise baseada em fontes que você não vai encontrar em nenhum outro lugar da mídia tradicional. Então, a gente se vê às 2 no programa Daniel Davis Deep Dive. Só para deixar claro, eu não estou aqui para convencer ninguém a comprar ouro ou dizer como investir na bolsa. Mas tem uma forma de você nos ajudar. Se inscreve no canal, clica no botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta.